a Polônia tem tido um papel importante, a Hungria também. Acontece que nós que vivemos aqui longe, não estamos dentro da cabeça desses povos, né? E às vezes temos uma certa dificuldade, comparamos tudo com o Brasil. E essa gente viveu o domínio violento do comunismo soviético. Então, eles têm muita apreensão com isso. Por exemplo, o Orbán, há umas semanas atrás, ele disse que jamais a Hungria aceitaria a reestruturação do bloco soviético. Isso, uma declaração do Viktor Orbán. E eles têm tido uma postura de afirmação de princípios e de afirmação de princípios na vida pública muito importantes. Não sei se vocês viram agora que o Parlamento Europeu estava decidindo para contrarrestar, digamos, de alguma forma, a decisão da Suprema Corte Americana de cancelar o que era, aspas, o direito ao aborto, né? Eles estão tentando impor aos países europeus como um direito humano o aborto. Agora, esses países não vão aceitar, a Polônia, a Hungria e tudo mais não vão aceitar. Então, essa proximidade do Brasil, proximidade diplomática do Brasil com a Hungria, é uma proximidade muito importante. É uma proximidade, não sei se lembram que no tempo do presidente Trump, o presidente Trump deslocou o eixo de relações com a Europa da Alemanha para a Polônia. Foi uma jogada diplomática e uma mexida diplomática muito importante. Até me estranhou, agora voltando ao Brasil, até me estranhou por que a diplomacia brasileira não saudou a vitória do Viktor Orbán nas eleições. Mas talvez a estranheza diminua vendo certos operadores das relações internacionais no Brasil, né? Mas é uma coisa que me chama, assim, eu acho que é importante essa vinda da representante do governo húngaro aqui, por várias razões. Agora, eu queria só dar uma pimentinha aqui, assim, nessa vinda da presidente da Hungria vir aqui ao Brasil. Nós sabemos que o ministro Fachin, violando as disposições da Constituição que reservam ao Presidente da República e ao Ministério das Relações Exteriores, sob a direção do Presidente da República, a questão das relações internacionais, decidiu fazer uma reunião com 70 embaixadores para lançar uma versão caluniosa a respeito do Presidente da República, caluniosa a respeito das eleições, e isso é uma afronta. Bom, eu creio que esta visita da representante da Hungria, da presidente da Hungria, é importantíssima, porque é já um país a quem o Brasil pode, o presidente Bolsonaro pode expor com toda a clareza a interação de forças e a verdadeira tendência para um golpe eleitoral daqueles que estão institucionalmente responsáveis pelas eleições. O presidente disse isso há dias. O Fachin já tem o resultado das eleições, porque as reações dele são de quem já sabe quem vai vencer as eleições. Bom, então essa visita também é importante por isso, embora o presidente Bolsonaro vá depois se reunir também com os embaixadores desses países que o Fachin se reuniu. Do aspecto de que o Fachin já sabe o resultado da eleição, eu vou também para um outro lado. Ele está acusando as pessoas de um crime futuro. Você pode dizer o seguinte, diante de uma coisa que aconteceu, você pode tentar inculpar uma pessoa, mas inculpar uma pessoa no futuro, o que é isso? Ele tem bola de cristal, já sabe os crimes que vão acontecer? Isso é impressionante. Um ministro que é da Suprema Corte. Por isso é que ontem ou anteontem o Bolsonaro disse:
quando o Fachin disse que não há mais conversa com as Forças Armadas, claro, porque as Forças Armadas estão exigindo dados do TSE que não convém, eles não querem difundir, então não há mais conversa com as Forças Armadas, o presidente disse, bom, o Sr. Fachin já se autoproclamou ditador do Brasil. Porque nós estamos assistindo realmente a uma coisa muito, muito grave. E é claro que a Hungria é um país importante nisso. E é um país importante também noutra coisa, que é, isso você chamou a atenção, Ítalo, que é um país que está enfrentando, cuja população, e refletindo-se depois nas eleições, a presidente, o governo, estão enfrentando essa onda totalitária que quer impor às sociedades um modo de vida, um modo de moral até, né? Um modo moral. Veja que quando a União Europeia quer proclamar o aborto um direito humano, isso é uma questão moral. Isso não é uma questão só legal. Isso é uma afirmação contrária frontalmente ao cristianismo. E a Hungria é um país que tem também uma postura e uma população com fortes raízes cristãs, não é? E católicas. Nós não podemos nunca esquecer a resistência católica comandada pelo cardeal Mizzenci ao comunismo, né? Esse homem que foi depois um mártir do comunismo, ficou preso, sendo torturado pelos comunistas e tudo, e que é um grande herói dentro da Hungria. Desde o início, eu fiz esse comentário, até baseado num economista português que eu ouvi, foi o seguinte: as sanções eram uma farsa. As sanções eram um queijo suíço, cheio de buracos. Aí, o Guzzo diz o seguinte, que continuaram a entrar nos cofres da Rússia bilhões de dólares do petróleo. É verdade. Mas quem é que pagou esse dinheiro? Os que estavam fazendo sanções. Por isso é que eu digo que as sanções foram uma farsa. As sanções, eu defendo desde o início que esses países colaboravam por trás com o Putin. Eles queriam a entrega da Ucrânia. Um assessor do Putin diz isso claramente, que quem foi o grande aliado do Putin para conquistar a Ucrânia foi o Biden. Ele mandou o chefe da CIA ficar 3 dias em Moscou, combinando todas as medidas que os Estados Unidos iam tomar em favor da Rússia. Ora, depois vieram as sanções, entre aspas. E as sanções estavam todas furadas. Quando disseram que iam tirar a Rússia do sistema SWIFT, vamos tirar, mas não vamos. E o que é que aconteceu? Eu disse isso muitas vezes. Essas sanções vão ser um bumerangue. Porque quem vai ficar prejudicado é o próprio Ocidente. Elas não são totais. Elas não são absolutas. Se elas fossem totais e absolutas, a Rússia realmente tinha tido um problema. Mas elas foram propositalmente uma farsa. Então, por isso é que eu não concordo muito, porque ele coloca os países do Ocidente como interessados em enfrentar a Rússia. São mesmo? Quem é que pôs os países ocidentais na dependência do gás russo? Foi a Rússia? Não, foram os ocidentais. Foram os ocidentais que meteram o seu pescoço dentro da corda para ficar com a corda no pescoço. Por que eles não pensaram em outras alternativas antes? Portanto, eu vejo que, em parte, há uma verdade nisso. Só que não foi um fracasso do Ocidente. Isso foi a cumplicidade do Ocidente. O Ocidente está de mãos dadas por trás dos bastidores com a Rússia e está infligindo ao Ocidente esse problema que nós estamos vendo. Não era preciso ser um grande estrategista, nem era preciso ser um grande economista para ver que as sanções não iam funcionar.
iam funcionar aqui e ali. Será que os países ocidentais não sabiam disso? Mais que sabiam eles. Por que o Sr. Macron, o Scholz, o senhor Klaus Schwab, o senhor Kissinger, por que toda essa gente, o senhor Draghi da Itália, por que essa gente toda pediu ao Zelensky que se entregasse e entregasse uma parte da Ucrânia à Rússia? Se eles realmente querem ser opositores do Putin. Eles disseram, o Sr. Macron inventou uma nova teoria de relações internacionais que é a seguinte, vamos transpor isso para as relações individuais. Você tem a sua casa, chega um bando de ladrões, invade a sua casa e ocupa uma parte da sua casa. Então você, para não humilhar muito os ladrões, diz o seguinte, olha, vocês fiquem só com 3 quartinhos aí, 2 quartinhos, mas podem ficar aí dentro. É o que ele propôs à Ucrânia. Não, vocês entregam uma parte do território, porque assim o Putin não sai muito humilhado e acaba a guerra.